Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, sejam todos bem-vindos para nosso momento de oração. Aqui nos encontramos, colocamos a nossa vida diante do Senhor e queremos pedir que o Senhor nos auxilie cada vez mais. E Ele vai fazendo isso com toda certeza. Porque o Senhor, muito bem, Ele nos quer. Então, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que o nosso momento de oração possa te abençoar. Bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E mais uma vez a gente sente o quanto Deus nos quer extremamente bem. Né? Deus nos quer muito bem. Deus nos quer celebrando a vida e tantas outras coisas. Por isso vamos hoje abraçar com muita oportunidade, né? Vamos abraçar com muita oportunidade esse dia que o Senhor está dando para cada um de nós. Né? É um dia muito especial. É um dia muito bonito, é um dia cheio de paz, de amor e de tantas outras coisas a mais. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero desejar que Deus coloque a mão sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida. Hoje eu quero pedir por você, quero pedir pela sua saúde, quero pedir por tantas coisas que a gente precisa. E o Senhor vai fazendo isso. Vamos rezar e vamos ver hoje no Evangelho algo que é maravilhoso. A gente vai ver, né, a presença de um Deus que vem ao nosso encontro. E Ele vem. Todos nós temos um pouco de Mateus. Hoje é o dia de São Mateus. Todos nós precisamos e necessitamos ser vistos por Jesus, porque Jesus viu Mateus e foi ao seu encontro. Todos nós temos necessidade de ser vistos por Deus, ser vistos, né, pelo amor de Jesus Cristo. É por isso que nesse instante, antes de fazer o sinal da Santa Cruz, eu quero te convidar a fazer aquele gesto que é tão importante para nós. Se você se sentir à vontade, né, compartilhe este momento de oração agora. Se você se sentir à vontade e quiser, né, compartilhe na sua linha do tempo, ou quem sabe, escreva ali, né, o nome de alguém que você gostaria que Jesus também enxergasse, olhasse, tocasse. Vamos fazer isso porque o Senhor também quer fazer isso na vida de quem você ama, de quem você gosta. Eu volto a dizer que muitas vezes basta uma palavra de amor e tudo dará certo. Muitas vezes basta a gente, ser um instrumento de Deus na vida do próximo. Muitas vezes basta a gente desejar coisas boas para alguém. Por isso, então, que nesse instante não é nem um desafio, mas é uma motivação. Tem alguém que você quer bem? Tem alguém que você gostaria que Jesus enxergasse? Que Jesus tocasse? Que Jesus colocasse a mão? Se tiver alguém, vai trazendo no teu coração nesse instante. Se quiser convidar esta pessoa para estar aqui, convide. E o Senhor vai, E o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Ele vai fazer maravilhas na sua casa, na sua vida. E é por isso, então, que agora eu quero convidar você, junto comigo, a fazer o sinal da Santa Cruz, pedir toda essa proteção, pedir todo esse amor, pedir toda essa presença de Deus sobre você, sobre a sua casa,
sobre a sua vida. Juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, desejo a sua família, e desejo também ao seu ambiente de trabalho, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E vamos pedir o dom do Espírito Santo sobre nós, vamos pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre esse dia, dizendo assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a palavra de Deus hoje, nesse dia 21, hoje é dia da conversão de São Mateus. Dia de São Mateus. E a gente vai entender uma coisa muito linda nesse evangelho de hoje. Jesus, ele enxergou, Jesus, ele viu Mateus. E imediatamente Jesus foi ao seu encontro. É um encontro que marca, é um encontro que transforma, é um encontro que faz nova todas as coisas. É um encontro maravilhoso. Foi isso, né? Foi isso que aconteceu nesse evangelho. Acompanhe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, ele se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Escute essa história linda, história maravilhosa. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e com seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente se encontra com algo maravilhoso. A misericórdia de Deus que vem em auxílio de uma pessoa. Porque em vários momentos a gente sempre diz que quando a gente nasce com uma missão, a gente nasce, né, com uma missão muito bonita. A gente é um dom de Deus.
E com certeza, quando o pai, quando a mãe de Mateus pegaram Mateus no seu colo pela primeira vez, seguraram nos braços, devem ter pensado: que bênção esta criança que Deus nos deu. Devem ter pensado: este menino é um dom de Deus. Deus nos deu um grande dom, Mateus. E aí a gente vai entender que quando Mateus cresceu, ele não era um dom de Deus. Mateus não era um dom de Deus. Porque conforme Mateus foi crescendo, Mateus fez algumas escolhas complicadas, difíceis, terríveis. Ele, na verdade, como cobrador de impostos, ele não era um dom de Deus. Na verdade, ele era, uma desgraça na vida de tantas pessoas. As pessoas odiavam Mateus. As pessoas odiavam Mateus. Odiavam Mateus por causa de suas atitudes. As pessoas odiavam Mateus por causa do jeito como ele tratava as pessoas. Mateus era, como cobrador de impostos, enganava as pessoas, brincava com os sonhos das pessoas, adulterava valores, adulterava tantas coisas, adulterava medidas, e as pessoas, muitas pessoas eram prejudicadas. Então, ele não era um dom de Deus, e sim, ele estava sendo uma desgraça na vida daquela comunidade e na vida de tantas pessoas. Porque quando a gente nasce, com toda certeza, a gente nasce com esse propósito, com esta missão de sermos um grande dom de Deus. Mas a gente sabe que às vezes as nossas escolhas, às vezes as nossas atitudes, elas vão machucando e vão prejudicando a vida dos outros. E aí a gente hoje percebe uma coisa muito linda. Quando Jesus passava por ali, Jesus viu Mateus. Jesus enxergou com os olhos, óbvio, mas Jesus também enxergou com o coração Mateus. As pessoas enxergavam um ladrão, um corrupto, uma pessoa muito maldosa, uma pessoa aproveitadora. Esta era a imagem que as pessoas tinham de Mateus, mas Jesus não. Jesus viu o homem Mateus. Jesus viu o dom Mateus, Ou seja, Mateus que tinha nascido com um dom. Mateus que tinha nascido com uma missão. Jesus viu o homem Mateus. Tinha pecado? Tinha. Estava doente? Estava doente, porque o próprio Jesus diz, quem hoje é o dia do médico, hoje é o dia da médica, Então, mande uma mensagem também, se você tem um médico, uma médica que olha sempre pela sua saúde. Jesus, ele viu que Mateus estava doente, e precisava de um médico, e precisava de cura. Mateus estava arrebentado, e precisava de um médico, e precisava mudar a sua vida. Por isso que eu dizia lá no começo, provavelmente você também tem algumas pessoas que você sabe que precisam de ajuda. Você deve conhecer algumas pessoas que precisam de ajuda. E aqui eu não estou falando de ajuda financeira, mas aquela ajuda de vida, aquela ajuda que é humana, aquela ajuda que faz bem, aquela ajuda que coloca de pé, aquela ajuda que restaura a vida. Rezar por quem precisa já é algo maravilhoso. Mas Jesus viu o homem doente. E Jesus se aproximou e disse: Mateus, levanta, eu vou na tua casa. Mateus, levanta, eu vou na tua casa. Mateus, levanta, eu vou na tua casa. E o que aconteceu? Mateus, que estava doente, não pensou duas vezes. Ele se levantou.
Quantas vezes aí no seu coração, né? E aí eu peço que você olhe bem isso, né? Peço que você olhe muito para o teu coração. Quantas vezes você também sabe que está doente? Quantas vezes você sabe que é isso, que é aquilo que está tirando a minha paz e que faz eu sofrer? E aí você também precisa tomar uma atitude. Aquela atitude de levantar-se, aquela atitude de colocar-se de pé, aquela atitude de dar um passo a mais. Levanta, não fique no teu sofrimento. Levanta, não fica no teu murmúrio. Levante-se, não fique refém do que os outros dizem de você. Porque Mateus escutava e as pessoas diziam: é ladrão, é corrupto, é maldito, é desgraça, se aliou com os romanos, só nos prejudica, esse homem deve morrer. Era isso que Mateus escutava. Mas eis que chegou o médico dos médicos. Eis que chegou, na sua banca, Jesus e disse: Mateus, levanta-se. Mateus, levanta, eu vou na tua casa. E ele abraçou esta oportunidade. Isso é lindo. Ele abraçou esta oportunidade e ele foi na casa. E naquele momento, alguém visitou Mateus. Quem é que é esse alguém? E aí eu vou fugir um pouco do contexto. A misericórdia de Deus, feita a Jesus Cristo, visitou Mateus. Foi a misericórdia de Deus que visitou Jesus. Sabe, foi a misericórdia. Jesus cheio de misericórdia, Jesus cheio de compaixão, Jesus cheio de amor, Jesus cheio de perdão, visitou Mateus. Não teve nenhum dedo apontado. Não teve nenhum julgamento apontado. Não. A misericórdia de Jesus convida. Aprendei de mim, Mateus. Vamos mudar de vida, Mateus. Mateus, o que você está fazendo com a tua vida? Mateus, aonde você vai parar se você continuar agindo assim? É o que dizia Jesus para Mateus. Mateus, você precisa de ajuda? Com certeza Mateus deve ter dito: claro, Senhor, eu preciso muito de ajuda. Me ajude, Senhor. E a mão de Jesus, não uma mão para condenar, apontar o dedo, colocar o dedo na ferida, não. Mas a mão de Jesus se estendeu para Mateus e aquela mão segurou forte o ombro de Mateus, segurou forte o braço de Mateus e Jesus levantou Mateus e disse: eu vou te ajudar, confie em mim. Mateus, confie em mim, eu vou te ajudar. E o que aconteceu? Mateus levantou-se na vida. Mateus levantou-se na sua história. Aquele dom, E aí veja mais uma vez as mãos. Quando Mateus nasceu, ele estava pequenininho, um bebê de meses, de 1, 2 anos, de dias. Quando Mateus nasceu, estava nas mãos do seu pai e da sua mãe. E seu pai e sua mãe, com toda certeza, diziam assim: Deus nos deu um grande dom. Seu nome será Mateus. Mas a gente cresce. Às vezes a gente faz algumas escolhas que não são boas. Às vezes a gente anda com companhia que não nos edifica. Às vezes a gente abraça propostas que se dizem milagrosas, mas colocam a gente no fundo do poço. Mateus, que nasceu um dom, se tornou uma desgraça, se tornou uma pedra de tropeço, se tornou um meio de sofrimento, se tornou odiado, se tornou a visão clara do pecado, até que a misericórdia
de Deus o visitou. Até que a misericórdia de Deus, porque Deus não perde ninguém. Deus não perde ninguém. Deus não desiste de ninguém. Deus não abre a mão de ninguém. Deus não vira as costas para ninguém. Jamais. Aprendei de mim o que significa eu quero a misericórdia. Aprendei comigo, não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes. E foi naquela casa que a misericórdia encarnada, Jesus Cristo, começou a mudar a história de um homem. Porque Jesus segurou no ombro de Mateus. Jesus segurou nas mãos de Mateus e recordou que Mateus era um dom de Deus e não uma desgraça. Jesus começou a resgatar em Mateus a autoestima. Jesus começou a resgatar em Mateus a humanidade de Mateus. Jesus começou a dizer para Mateus: eu vou te ajudar, não tenha medo, mas deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar, Mateus. Sabe, Jesus viu, foi ao encontro, aconteceu uma transformação. E aí eu volto novamente à minha conversa, o meu olhar para cada um de nós. Quando a gente vai ao encontro de Jesus, Jesus ele nos vê, ele nos encontra. Na nossa vida acontece mudança, transformação. Por isso que muitas pessoas, elas cometem um erro muito grave. Quando elas deixam de participar da igreja. É um erro muito grave que muitas pessoas estão cometendo. Quando elas deixam de participar da igreja, quando elas deixam de comungar aquilo que é dom, né, vai se tornando desgraça. O fardo vai pesando. E aí a gente percebe, é preciso colocar a Eucaristia no nosso coração. É preciso colocar a misericórdia de Deus no nosso coração. É preciso colocar, né, a misericórdia de Deus no nosso coração. Porque quando a gente é tratado com misericórdia, a gente aprende que podemos tratar os outros com misericórdia. O que é que aconteceu na casa de Mateus? Mateus ficou bom, não estava mais doente, estava feliz, estava alegre, estava contente. E o que é que aconteceu? A palavra de Deus diz que aquela casa foi se enchendo de cobradores de impostos que também queriam mudar a sua vida. Não precisavam deixar de cobrar impostos, mas não podiam ser negligentes com a missão deles. Não precisavam deixar, né, de cobrar impostos, mas não podiam continuar sendo pecadores, uma desgraça na vida dos outros. Né? Muitas vezes, né, a gente não precisa deixar o que a gente faz, né, o que a gente trabalha, aonde a gente atua, jamais. Mas onde é que a gente está, a gente precisa ser um dom de Deus. E foi isso que aconteceu com Mateus. Foi isso que aconteceu com Mateus. Jesus viu e disse: levanta, não fica aí caído, não fica aí sentado, não fica aí cabisbaixo. Jesus também está te vendo. E Ele também está te dizendo: levanta, hoje eu quero ir na tua casa. Hoje eu quero ir na tua casa. Hoje eu quero sentar com você. Hoje eu quero escutar o que está acontecendo com você. Para mim finalizar, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa muito séria. E aí eu finalizo esse momento de oração, esse momento de estudo da palavra de Deus, esse momento de olhar para Jesus Cristo. Não tem santo sem passado. Não existe santo sem passado. Você escutou? Não existe santo sem passado. E também
não tem um pecador sem futuro. Também não existe, né, um pecador que não tenha um futuro. Ou seja, todo pecador tem um futuro. Todo santo tem um passado. Deu para entender? Todo santo tem um passado. Talvez a vida passada de alguns santos também foi marcada por coisas ruins, complicadas e assim por diante. Poderia falar aqui de Santo Agostinho e tantos outros. Mas, todo pecador tem futuro. Ou seja, basta a misericórdia tocar o coração deste pecador. Veja, né? Todo pecador tem futuro. Você escutou isso? Todo pecador tem futuro. Ou seja, quando a misericórdia de Deus toca o coração de um pecador, fica para trás, né, a vida de pecado e entra uma vida de santidade. Não tem santo sem um passado. E todo pecador tem futuro. Deus olha para frente. Deus enxerga o que vem pela frente. E é assim que a gente vai também olhar a nossa vida. Então agora a gente vai receber a bênção. Mas antes de receber a bênção, eu gostaria que você escrevesse na linha do tempo. Gostaria que você agora escrevesse ali na linha do tempo, né? Ali, muitas pessoas acompanham pelo Instagram da Paróquia Santo Antônio, outros pelo perfil do Facebook, né? Gostaria que você escrevesse assim: Jesus, visita a minha casa. Escreve aí, não vai demorar muito, vai dar uns 10 segundos. Jesus, visite a minha casa. Escreve aí. Jesus, visite a minha casa. Jesus, visite a minha casa. E com certeza, a sua vida, ela vai ser ainda mais abençoada. Jesus, visite a minha casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugiu. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que como o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nos encontramos amanhã, 7h da manhã. Fique bem e diga mais uma vez: Jesus, visita a minha casa.